Vamos para o estudo do cilindro. Olhe, cilindro é uma figura geométrica espacial formada por um retângulo e dois círculos. Então, eu tenho aqui essa figura, que é o cilindro. Aí, abrindo o cilindro, desmontando ele, eu tenho esse formato aqui. Eu tenho esse retângulo e tenho esses dois círculos, que são as duas tampas, que são as duas bases. Eu fecho aqui esse lado, coloco as duas bases, que são as duas tampas, e aí eu formo o cilindro. Então, ele é formado por dois círculos e formada por um retângulo. Diversos objetos do nosso cotidiano têm a forma de um cilindro. Vejam. Figura 1. Lata de leite condensado. A lata de leite condensado tem o formato de um cilindro. Figura 2. Lata de tinta. Ela também tem o formato de um cilindro. E temos a figura 3, a lata de leite ninho. Também tem a forma de um cilindro. Item 2. Elementos de um cilindro. Base superior. Aí, a base superior é formada pelo círculo superior. Veja, aqui no cilindro eu tenho um círculo superior e um círculo inferior. Olha, um círculo aqui superior e tenho aqui um círculo inferior. Então, a base superior vai ser o círculo que está lá em cima. E agora a base inferior é formada pelo círculo inferior. Observe que os dois círculos que formam as bases do cilindro são iguais. Eles têm o mesmo raio. Então, os círculos que formam as bases, eles são iguais, olha, mesmo tamanho, tem o mesmo raio. Então, a base superior está aqui e aqui embaixo eu tenho a base inferior. E agora vamos ver a altura. A altura é a distância entre as duas bases do cilindro. A altura vem aqui, olha, a distância entre as duas bases. Tem uma base em cima, superior, uma base embaixo, inferior. E aqui eu tenho essa distância entre elas, forma a altura. Em algumas questões, a altura também pode ser medida aqui pelo meio, porque vai ser tudo igual, olha. Então, a altura também pode ser dada aqui no meio. Agora, área lateral. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Vamos lá. Área lateral. É o retângulo, faltou aqui. É o retângulo que forma o cilindro. Olha, esse retângulo aqui, lembra? Olha, aqui eu tenho o cilindro, aí eu tenho aqui a lateral dele, que é formada por o retângulo. Eu tenho a base superior, que é esse círculo, e a base inferior, esse círculo. Então, a lateral do cilindro vai ser esse retângulo aqui. Forma lateral. Veja a lateral do cilindro. Aí, cortando aqui, retirando somente a lateral do cilindro, ela fica assim. Ela tem o mesmo formato de um retângulo. Aí, olha, esse lado aqui do retângulo, o lado maior, que é o comprimento, ele é dado por 2πr. O comprimento todo aqui é 2πr, que é o mesmo comprimento da circunferência. E aqui eu tenho o h, que vai ser a altura do cilindro. Então, essas são as dimensões da lateral do cilindro. Observe que o comprimento da lateral de um cilindro é igual ao comprimento de um círculo que formam as bases. Olha, o comprimento do círculo, né, que forma as bases, é 2πr, que também é o mesmo comprimento da lateral, 2πr.
E a altura da lateral é igual à altura do cilindro. Quem é a altura do cilindro? H. Então, essa é a lateral do cilindro. Agora vamos ver a área da base. Área da base, AB. A área da base é a área do círculo que forma o cilindro. Aqui eu tenho o círculo que forma o cilindro. Nós vimos que eu tenho aqui, olha, a base é aqui, um círculo, né? Então, aqui eu retirei o círculo. Aí eu tenho que a área da base é igual à área de um círculo. E a área do círculo a gente já conhece, que é πr ao quadrado. Onde AB é a área da base. Π sempre vai ser igual a 3,14. E R é o raio da circunferência. Então, a área da base é igual a πr ao quadrado. Aqui tem um sinalzinho de vezes, viu? Multiplicando. Agora vamos para a área lateral. A área lateral é a área do retângulo que forma o círculo. Então, esse retângulo que forma o círculo é a área lateral dele. Olha aqui, o cilindro está aqui, desmontando ele, eu tenho esse retângulo que forma a área lateral. Então, como é que faz para achar a área lateral? Para achar a área lateral, é a mesma coisa de eu achar a área desse retângulo. E a gente já aprendeu como achar a área do retângulo. Eu multiplico aqui a base, eu chamo isso de base. Multiplico a base pela altura. Aí eu acho a área. E só que quem é essa base aqui, pessoal? Quem é a base? A base é 2πr. Por isso que eu coloquei aqui 2πr vezes a altura. Quem é a altura? H. Então, área lateral é 2πr vezes H. Ou então 2πrH. Onde a L eu chamo de área lateral. O raio, que é o R, o π sempre vai ser 3,14. R é o raio da circunferência e o H é a altura do cilindro. O H aqui da fórmula é a altura do cilindro. Com essa fórmula aqui, eu acho a área lateral do cilindro. Vindo aqui para o outro lado, eu tenho a área total. Área total é a soma das áreas das duas bases. Olhe, a soma das áreas das duas bases mais a área lateral. Então, para eu achar a área do cilindro, a área desse cilindro aqui, eu vou somar a área desses dois círculos, que são as bases, né? Mais essa área aqui do retângulo. Aí eu acho a área total. Então, eu tenho aqui que a área total é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área da base, a gente já sabe como é que calcula com essa fórmula daqui. A área lateral a gente calcula em separado também. A área lateral, a fórmula está aqui. Depois só é pegar e somar. A área da base eu multiplico por 2, porque são duas bases. Somo tudo aqui e acho a área total do cilindro. Quando a gente for responder as questões, vocês vão ver como é fácil. E o item 6, eu tenho volume. É dado pela área da base vezes a altura do cilindro. Então, o volume é igual à área da base vezes a altura. A área da base a gente já sabe como é. Olha a área da base, πr ao quadrado. Então, eu calculo a área da base, multiplico pela altura e eu acho o volume do cilindro. Então, V significa volume, AB é a área da base, H é a altura. E com isso, a gente conclui o estudo do cilindro. É a figura geométrica mais fácil de se estudar, é o cilindro, certo?